A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos em Cristo. Eu sou o vosso irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Todas as noites eu faço um vídeo para assim transmitir a palavra de Deus a todos os irmãos que necessitam de ouvir a palavra de Deus, porque o meu prazer é falar do nome de Jesus Cristo. Por isso eu tenho prazer de todos os dias estar falando do Senhor Jesus. Você é bem-vindo, você pode se inscrever neste canal que você é bem-vindo, é somente apertar o sininho ali que você já está inscrito neste canal. Você pode também comentar também se você está gostando, como que está este vídeo, porque também é importante, você pode compartilhar também a todos que também possa ouvir a palavra de Deus assim como tem chegado a você, porque o meu prazer é pregar a palavra de Deus, é falar do amor de Jesus Cristo, porque assim como eu quero a salvação, eu também desejo a salvação a todos aqueles que aceitar a palavra de Deus, porque todo aquele que crer em Jesus, este será salvo. Então é importante crer no Senhor Jesus. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 1 em diante, que diz: a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas a outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era esta muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam postas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou aquele que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo eles anunciavam no outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu para os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes o rosto em sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto e o ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra com que os sinais que se seguiram. Amém. Então nós vemos a palavra de Deus aqui nos diz que passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Salomé, então de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir. Então elas compraram aroma, então ia ali no sepulcro para ali ungir o Senhor Jesus, que ali tinha sido sepultado ali naquele sepulcro. Mas nos caminhos elas já foram ali achando alguma coisa. Como que nós vamos fazer, conforme ele diz aqui, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Então logo ao nascer do sol, de manhã cedo, elas foram ali ao sepulcro para ungirem ao Senhor ali. Então já tinha comprado ali aromas e estava ali pronto para ungirem ao Senhor Jesus. Mas elas diziam uma à outra: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Mas ela achava ali alguma dificuldade e dizia: quem que vai remover, quem que vai tirar aquela pedra que está no sepulcro, aonde o Senhor, o nosso mestre, ali foi sepultado? Ali aquela pedra é grande, quem é que vai tirar? Será que tem alguém para tirar aquela pedra para nós irmos ungir ali o Senhor? Então estava ali debatendo, estava ali conversando, vendo como que ia fazer, mas nós vemos que olhando, viram já que a pedra estava revolvida e era muito grande. Então quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra a qual elas estavam falando ali, aquela pedra já se encontrava revolvida, aquela pedra já não estava no sepulcro. É sinal que algo diferente teria acontecido. Então nós vemos a palavra de Deus, e entrando no sepulcro viram um mancebo, viram ali um jovem, um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa branca e comprida, e uma roupa branca, e ficaram espantadas. Então quando elas viram aquele mancebo, aquele jovem ali assentado ali ao lado, ali onde o Senhor Jesus ali estava, ali sendo ali que foi sepultado, então viu aquele varão ali, viu aquele homem ali, diz aqui, esse varão viu. Diz aqui a palavra de Deus, com a roupa comprida ali, com o vestido branco ali, com a roupa branca comprida, e ficaram espantados, viu, com vestido e uma roupa branca. Então ficaram espantados quando viram aquele jovem ali assentado ali junto ao sepulcro aonde o Senhor Jesus estava, foi sido ali sepultado. E diz, porém, ele disse-lhe, então aquele anjo disse ali, e disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno. Não assuste, não fica assustado. Vocês estão aqui, eu sei, vocês veio aqui buscar a Jesus Nazareno que foi crucificado. Esse que vocês vieram aqui encontrar, esse que vocês vieram aqui para ver, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então mostrou um lugar aqui, ó, já não está aqui, ó, olha o lugar aqui onde expuseram, mas já não está aqui, já ressuscitou. Então nós vemos que mostraram ali para as mulheres ali que Jesus já não estava aqui. Olha aqui o lugar onde ele ressuscitou, já não está. Então aqui só está o lugar, porém
ele disse: não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide, mas vocês vão, e diz aos seus discípulos, e a Pedro, e aos que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Então vocês vão lá e diz para Pedro, diz aos outros lá, para que eles vão direito, vão ali para a Galiléia, ali, vão ali em missão, ali a Galiléia, conforme diz, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante, e vós para a Galiléia, ali vereis como ele vos disse. Vai lá para a Galiléia, vai lá conforme eu disse que eu ia encontrar com eles lá, manda que eles vão lá, que lá eles vão me encontrar. Então nos diz aqui a palavra de Deus que o anjo falou ali para que as mulheres, para que desse ali a ordem, desse ali, como é que diz, desse ali aquela palavra a qual recado ali para eles, que eles iam ali, porque o Senhor Jesus ia ali, para que eles fossem. Então tinha dado ali aquele recado, tinha dado aquilo que o anjo tinha falado para elas. Vai lá e fala, então, para eles irem lá. Então ela foi lá e falou para que eles fossem lá, porque o Senhor Jesus iria para lá. E saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor. Então ela estava possuída de temor. Então diz aqui: e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada disseram a ninguém, porque temiam. Então elas saíram ali apressadamente, possuída de temor, e a ninguém falou, porque nós vemos que ela só teve ali a notícia a qual o anjo disse, ali o varão disse: vai lá e fala para os seus discípulos, fala para Pedro, fala que eles vão lá para aquele lugar ali, para Jerusalém, vai lá naquele lugar aonde nós vamos se encontrar. Então nós vemos aqui que Jesus mandou para que eles fossem ali para aquele lugar para se encontrar. Por isso que diz a palavra de Deus: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Então Jesus, primeiramente, ele foi lá, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual ele tinha expulsado 7 demônios. Então foi para ela primeiramente que ele apareceu, depois que ele ressuscitou. E diz: e partindo eles anunciando aqueles que tinham estado com ele, as quais estavam tristes e chorando. Então elas falaram, e partindo eles anunciaram aqueles que tinham estado com ele, as quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Então elas foram lá, falaram para eles, mas nós vemos que eles ainda não acreditavam, eles ainda não tinham certeza, ainda estavam duvidando da palavra que aquelas mulheres tinham falado, que ali o Senhor Jesus já não estava, e do que o anjo tinha falado para que ela mandasse para que Pedro e ali os apóstolos fossem ali no lugar onde o Senhor Jesus falou que iria se encontrar com eles, mas eles ainda estavam duvidando, ainda não estavam crendo. Conforme muitas pessoas hoje, quantas pessoas que estão duvidando que o Senhor Jesus ressuscitou, quantas pessoas estão duvidando que o Senhor Jesus vai voltar, mas nós temos certeza que ele vai voltar. E diz: e depois manifestou-se outra vez a 2 deles que iam no caminho para o campo. Então nós vemos que depois ele manifestou a 2 discípulos que iam ali no caminho de Emaús. Nós vemos que Jesus ali, depois de ressuscitado, ele se apresentou no meio daqueles 2 ali, ia conversando com eles. E o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que é que vocês estão tristes? O que acontece? E eles disseram: é que o Senhor, é que tu é um que tu é um viajante só, e o Senhor não sabe o que aconteceu. Ele falou: que coisa, o que aconteceu?
Nós esperava que ele que fosse remir a Israel, mas nós sabemos que hoje é o terceiro dia e diz que as mulheres foram lá no sepulcro e diz que ele ressuscitou. Alguns nós vemos que os discípulos foram lá e viram que é verdade, mas até agora nós não sabemos. E Jesus disse: ó tardos de coração, honesto de coração, para crer de tudo que os profetas falaram. Então ele estava duvidando ainda quando o Senhor Jesus estava no meio deles ali, e diz que Jesus abria as escrituras e mostrava, mas não era necessário que acontecesse isso, não era necessário que acontecesse aquilo. Então o Senhor Jesus ali mostrava na palavra ali o que deveria acontecer e o que estava acontecendo, mas assim mesmo eles duvidavam, e nós vemos que eles foram até uma parte ali com Jesus, ali quando ali chegou num determinado lugar que eles iam entrar. Então Jesus fez como era um viajante, ia mais distante, mas eles disseram: Senhor, fica conosco, fica aqui, pós aqui, já está tarde, e já é noite, já é tarde. Então o Senhor Jesus ficou ali com eles, e nos diz que entrando ali o Senhor Jesus, quando apresentou ali aquele alimento, quando Jesus foi apresentar aquele alimento, porque certamente eles observavam tudo o que Jesus fazia, e você, meu irmão, está observando tudo, porque nós vemos que aqueles dois discípulos, eles observavam o que Jesus fazia, e quando Jesus foi apresentar ali aquele alimento para agradecer a Deus, então nós vemos que ali os olhos deles foram abertos, que até ali os olhos deles estavam fechados, eles não estavam entendendo nada, não estavam ali conhecendo nada, não estavam sabendo de nada, mas quando o Senhor Jesus ali apresentou aquele alimento, então os olhos deles abriram, mas o Senhor Jesus ali saiu, então, porque nós sabemos que o Senhor Jesus naquele momento foi embora, e depois quando Jesus foi embora, eles diziam: porventura não ardia em nosso coração quando ele ali abria as escrituras e nos falava o que estava escrito? Então certamente as escrituras, quando o Senhor Jesus abria, quando o Senhor Jesus falava, algo acontecia então em seu coração. Então a palavra de Deus ardia, a palavra de Deus movia aquele coração. E você, meu irmão, meu amado amigo, meu ouvinte que está nesta noite ouvindo esta palavra, a qual o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos ali no caminho de Emaús, apareceu ali as mulheres que foram ali no sepulcro, e muitos ali até duvidaram. E você, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, você está crendo que Jesus ressuscitou, ou também está duvidando, não crê que Jesus ressuscitou? Porque Jesus ressuscitou, e é Ele que vai vir buscar a sua igreja, é Ele que vai vir buscar o seu povo aqui na face desta terra, aquele que está se preparando, porque o Senhor Jesus voltará. Então diz aqui: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto e a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinha visto que eu tinha ressuscitado. Então ali Jesus apareceu ali, depois que ele estava reunido naquele lugar, Jesus se apresentou ali. Então nós vemos que uma certa vez, quando Jesus se apresenta ali, Tomé não estava também quando Jesus se apresenta, e depois quando Tomé chega e diz os discípulos: Tomé, o Senhor Jesus esteve conosco aqui, mas ele disse: eu não creio. Para mim crer, ele tem que aparecer para mim, eu tenho que tocar ali as mãos no lado aonde foi transpassado pela lança, eu tenho que apalpar ali as mãos aonde foram cravados no madeiro, então daí eu vou crer. E nós vemos que depois disso, parece, não lembro quantos dias depois, então Jesus aparece e diz: Tomé, bem-aventurado aquele que não me viram e creram. Tomé toca e vê que o espírito não tem carne como eu tenho. Então naquele momento Tomé se arrependeu, e Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram, e tu precisaste ver-me para crer. Então Tomé, ele necessitou de ver ao Senhor Jesus para crer. Quantas pessoas no dia de hoje também estão assim? Para crer em Jesus tem que ver. Nós nunca vimos Jesus, vimos, mas somente pela
pela fé sentimos a sua presença, mas nunca vimos. Então é este Jesus que eu apresento. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é eu que falo, é a palavra de Deus que fala que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas. É o que acontece, expulsarão demônio. Então por isso que nós temos assim o dever de expulsar demônios, porque não foi por nós, mas Jesus que disse: expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se alguma coisa mortífera pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, que é a palavra de Deus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então o Senhor Jesus está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você nas alturas. Ele tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguem, amém. Então se seguiram, amém. Então eles saíram agora pregando este evangelho de poder, falando do nome de Jesus, falando da sua palavra. Por isso é que nós sabemos que o Senhor Por isso que nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é glorioso. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Neste momento, ó Pai, quando eu preguei a Tua palavra sobre, Pai, a ressurreição, quando ali, Pai, as mulheres foram ali ao sepulcro para ungir o Senhor, e ali se depararam, Pai, com aquela pedra que já estava revolvida, Pai, a qual elas diziam: quem que revolverá aquelas pedras? Mas quando chegaram lá, a pedra já estava revolvida, o Senhor Jesus já havia sido ressuscitado. E tem uma parte das Escrituras que diz: porque buscai aos que vivem entre os mortos. Então o Senhor Jesus já estava vivo, já estava ali naquele momento, ali vivo na presença do Senhor. Por isso, Pai querido, nesta hora a qual eu estou clamando a Ti, suplicando pela Tua misericórdia, assim, ó Pai, como esta palavra, Pai, a qual quando o Senhor Jesus abria as Escrituras e penetrava nos corações daqueles dois ali que iam caminho de Emaús, Pai, que nesta noite ou neste dia, a hora que esta pessoa estiver vendo este vídeo, que possa, Pai, arder em seus corações esta palavra e possa sentir a Tua presença, possa sentir, Pai, o desejo de se arrepender e voltar para Ti, Pai. Quantos às vezes que estão acamados, estão abatidos, estão destruídos, Pai, ali quando não tem mais força para clamar, não tem mais força para buscar a Tua presença e se sente, Pai, ali, Pai, humilhado, Pai, mas nesta hora, Pai, tem misericórdia, estenda a Tua santa e poderosa mão e fortalece esta pessoa, Pai. Está escrito na Tua palavra que tudo que pedir ao Pai em Teu nome, crendo, receberia. Ó Pai, diz que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso, nesta hora, Pai, eu clamo a Ti em favor desta pessoa que se encontra acamado, se encontra, Pai, oprimido, se encontra, Pai, neste momento um leito de enfermidade, a qual o Senhor sabe quais são os problemas, quais são as dificuldades, Pai, que está acontecendo nestes órgãos, que está atrapalhando
tirando e trazendo, Pai, todo esse transtorno, mas em nome de Jesus, que toda esta veia a qual está entupido e não está passando sangue diretamente, Pai, como é necessário que seja neste momento desentupido todas as veias coronárias, Pai, este coração inchado, Pai, neste momento, Pai, esta pessoa que está, Pai, necessitando de um coração, está às vezes na fila esperando um coração, Pai, e está demorando, Pai, ali, porque, Pai, é muita gente que estão aguardando, Pai, ali o transplante de coração, mas o Senhor é aquele que tem o poder de dar um coração novo, Pai, essa pessoa neste momento, um rim novo, Pai, neste momento tem misericórdia, em nome de Jesus eu te peço, alcança esta vida, este lar, esta pessoa, Pai, não para a glória minha, mas para a glória do teu santo e adorado nome, porque, Pai, quem merece ser adorado é o Senhor, quem merece ser engrandecido é o Senhor. Por isso, Pai, neste momento aqui eu sou somente um instrumento nas tuas mãos e quero, Pai, ter dom, Pai, maravilhosos diante de ti para fazer a tua obra na face dessa terra, Pai. Derrama das tuas bênçãos, abençoa todos os meus irmãos da face da terra, abençoa aqueles que estão voltando para o caminho também. Tem misericórdia, Pai, aqueles que estão entregando a sua vida também para te servir, Pai. Escreve seu nome no livro da vida, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. E não se esqueça, dá um like lá, um joinha, para que as pessoas possam ali ver que esses vídeos estão sendo vistos por muitas gentes, não para engrandecer a mim, mas para engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor conhece a minha vida, Ele sabe que eu não quero se apresentar, mas quero que o Senhor Jesus seja apresentado. Então, quanto mais almas tiver rendido aos pés de Jesus, maravilhoso é isto que eu quero. Que Deus abençoe a cada um e até amanhã, se Deus disser que sim. Fique com Deus. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus.